Olá, estamos de volta aqui no nosso canal e estaremos dando continuidade aos nossos estudos no Sermão do Monte. E nós já passamos pela introdução aos estudos no Sermão do Monte e estaremos entrando agora nas bem-aventuranças. O Senhor Jesus nos diz no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós estaremos pensando neste momento um pouco sobre o que é a bem-aventurança, né? Que é ser mais do que feliz. As bem-aventuranças presentes no capítulo 5 de Mateus não apenas oferecem promessas de bênçãos, né? Porque é mais do que feliz, é completude, é o shalom de Deus, é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas oferece também, né, elas também descrevem a condição espiritual daqueles que buscam viver conforme os princípios divinos, mostrando que a verdadeira felicidade e bem-aventurança se encontram em um relacionamento autêntico com Deus. Né? Não existe bem-aventurança, não existe homem que é mais do que feliz dissociado de um relacionamento autêntico com Deus. A nossa vida distante de Deus, ela vai ser sempre de insatisfação. É como diz Agostinho de Hipona, que nós vimos na primeira aula, né, foi quem primeiro chamou estes capítulos do 5 ao 7 do Evangelho de Mateus como o Sermão do Monte. Ele diz: Criaste-nos para ti, inquieta está nossa alma, enquanto em ti não repousa, não descansa. Nós estamos completamente inquietos enquanto nós não descansamos em Deus, enquanto Deus não é a fonte de satisfação do nosso coração, enquanto Ele não é o nosso grande tesouro. E isso não pode estar distante da nossa vida se nós queremos de fato ser mais do que felizes. É uma felicidade muito elevada, é uma felicidade que as coisas desse mundo elas não podem nos proporcionar. A felicidade daquele que está em um relacionamento com Deus é uma felicidade plena, completa, profunda. O significado de bem-aventurado. Bem-aventurado no Antigo Testamento. O conceito bem-aventurado é frequentemente utilizado na literatura hebraica, especialmente nos Salmos, para descrever uma condição de felicidade espiritual e bênção divina. No Salmo 1, o homem que não segue o conselho dos ímpios é considerado bem-aventurado, mais do que feliz, mostrando que a verdadeira felicidade está em viver segundo os princípios de Deus. Então, é algo que a gente vê, né, desde os Salmos, né, não apenas o Salmo primeiro, mas vários outros salmos, né, como o Salmo 32, que vai falar que é bem-aventurado, né, aquele que o homem que encontra o perdão de Deus, Deus manifesta o seu perdão, né, na vida deste homem. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, né, mais do que feliz. Né? Essa bem-aventurança está ligada à aliança da graça, está ligada ao Deus que entrou em um pacto soberanamente administrado por Ele mesmo. Ele entrou em um pacto com o homem para manifestar a sua salvação. E o homem que é alvo deste pacto da aliança da graça, ele é alguém que é mais do que feliz. Então, é frequentemente utilizado ao longo das Sagradas Escrituras essa expressão bem-aventurado. Há uma conexão entre os testamentos. A utilização da palavra bem-aventurado cria um laço entre o Antigo e o Novo Testamento, onde Jesus, no Sermão do Monte, utiliza a mesma linguagem para iniciar suas bem-aventuranças, conectando a felicidade espiritual com a vida que agrada a Deus e reflete seu caráter. Então veja como isso é importante. Há muitos que desprezam o Antigo Testamento, há muitos que não conseguem fazer uma conexão entre Antigo e Novo Testamento. E o Senhor Jesus, nos seus ensinos, no Sermão do Monte, ele faz essa conexão, ele faz essa harmonização entre Antigo e Novo Testamento, entre aquilo que ele está trazendo na plenitude dos tempos, na revelação, é qual ele nos está dando a compreender. E o Antigo Testamento ele não é algo, né, que ficou para trás, não é algo que caducou.
mas é algo que continua repercutindo na vida daqueles que são súditos do reino do Senhor Jesus Cristo. Felicidade duradoura. A palavra bem-aventurado reflete a ideia de felicidade que é fruto de um relacionamento correto com Deus e não simplesmente uma sensação momentânea, né? Não é simplesmente como eu estou me sentindo. Há momentos que eu posso estar angustiado, posso estar triste, eu posso estar abatido, eu posso até mesmo estar com traços ou sinais de depressão, ou mesmo com depressão, e ainda assim ser bem-aventurado, ser mais do que feliz, porque é algo que está conectado à aliança da graça, é algo que está conectado às promessas de Deus, é algo que está conectado ao Deus que vai cumprir as suas promessas, ao Deus que está empenhado em manifestar a sua salvação nas nossas vidas. Então, ela reflete a ideia de felicidade que é fruto de um relacionamento com Deus, o relacionamento que é garantido por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou seu sangue para firmar a aliança da graça. E nós podemos ter essa bênção, essa convicção ao longo da nossa vida, mesmo quando nós estivermos passando por momentos de angústia. E, inclusive, a primeira bem-aventurança, né, vai dizer, né, bem-aventurados os humildes de espírito, e a segunda, bem-aventurados os que choram. Então, vai conectar, né, felicidade com tristeza, esses aspectos contrastantes que nós experimentamos ao longo da nossa vida, né, também é vivido na realidade do Evangelho. Então é uma felicidade duradoura, uma felicidade que não se trata apenas de você estar dando gargalhadas, não se trata de você ter um bom senso de humor, né? Se trata de você ter compreendido a mensagem do Evangelho, a mensagem de que todos nós estávamos perdidos, mas Deus nos amou de tal forma que enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós entendemos essa mensagem, o Espírito Santo, ele nos deu uma nova vida, ele habilitou os nossos ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho, nosso coração foi aberto para receber essa mensagem, nós cremos nessa mensagem, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós entendemos quão grandiosas são as bênçãos de Deus em nossa vida por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a felicidade que Jesus nos concede, da convicção, da certeza de que nós estamos em paz com Deus, em comunhão com Deus, é uma felicidade que nada neste mundo pode nos roubar. Nós não podemos ser furtados dessa felicidade. Então, bênção e maldição no Antigo Testamento. Relação entre bênção e obediência. No Antigo Testamento, bênção e maldição são conceitos que refletem a relação entre Deus e o seu povo, muitas vezes ligados ao cumprimento ou à violação das leis divinas. Quando o povo obedecia, experimentava bênçãos como prosperidade e proteção, mas a desobediência resultava em maldições, incluindo dificuldades e juízo. Então, há sempre essa relação tênue, né, entre a obediência e a bênção, né? A bênção, né, ela é resultado, né, da obediência ao Senhor, da fidelidade ao Senhor. Nós até podemos estar passando por algum tipo de sofrimento, mas ainda assim, né, aquele que está em Cristo Jesus, ele é bem-aventurado, porque ele tem a certeza de que está em um relacionamento com Deus, de que tem comunhão com Deus, e que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fome, nudez, perigo, espada, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. E quando nós estamos verdadeiramente em Jesus, né, nós temos a bênção de Deus em nossa vida. Bênção como canal para as nações. A promessa de bênção a Abraão em Gênesis 12, versículos 2 e 3, destaca a importância de ser um canal de bênção para as nações, mostrando que a bênção de Deus não é apenas para indivíduo, mas para a coletividade e a história da salvação. E essa bênção ela chega por meio de Jesus Cristo, aquele sobre o qual todas as famílias da terra são benditas, o aquele por meio do qual nós temos a bênção de Deus em nossa vida, o descendente
de Abraão, aquele que vem para expandir as bênçãos de Deus, cumprir as promessas de Deus por meio de Jesus Cristo, nós temos as bênçãos de Deus em nossa vida. Em Deuteronômio 28, nós encontramos ali bênção e maldição. É um capítulo que apresenta uma lista detalhada das bênçãos que Deus prometeu ao seu povo, se ele obedecesse as bênçãos que Deus prometeu ao povo se eles obedecessem, e das maldições que viriam como resultado da desobediência. Essa passagem serve como um claro aviso sobre a importância da fidelidade ao pacto, sobre a qual nós não estamos isentos. Nós precisamos seguir o caminho da obediência, não para conquistar a nossa salvação, porque a salvação ela é pela graça, ela é firmada em Jesus Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ao Senhor pertence a salvação, como está escrito também lá em Jonas 2,9. É o Senhor que manifesta a salvação. A nossa salvação está firmada em Jesus Cristo, mas nós precisamos viver uma vida de obediência, como reflexo daquilo que o Senhor está realizando em nossa vida, do novo coração que nós recebemos, a vida que agora nós vivemos, não para nós mesmos, mas para o Senhor. E quando nós seguimos o caminho da obediência, a nossa expectativa é de desfrutarmos de bênçãos, seja agora no tempo presente, seja no porvir, né? É seguir aquilo que é lógico, aquilo que de fato faz sentido. Uma vida de obediência, uma vida que traz bênção, a bênção de Deus sobre nós, a bênção de que o Senhor está conosco, a bênção de que nós temos a aprovação de Deus, a bênção de que nós não estamos lançados à nossa própria sorte, mas estamos debaixo dos cuidados do Senhor. Então, há essa relação entre bênção e maldição no que diz respeito ao exercício dos nossos deveres. A comunhão com Deus e as bem-aventuranças. A verdadeira bênção é encontrada na profunda comunhão com Deus. Essa profunda comunhão é por meio de Jesus, não tem outro caminho para ter comunhão com Deus. Por mais que alguém diga, mas eu sou um bom cidadão, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu busco seguir um padrão ético adequado, mas nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus não tem como nós termos um relacionamento com Deus, não tem como nós recebermos a graça de sermos feitos filhos de Deus, de sermos recebidos na família de Deus, de termos comunhão com Deus. Então, a verdadeira bênção é encontrada na profunda comunhão com Deus, que é a expressão do pacto estabelecido entre ele e o seu povo. As bênçãos, as bem-aventuranças revelam que esta comunhão não é apenas uma experiência espiritual, mas também a manifestação das características que devem ser evidentes na vida do crente, refletindo a alegria e a felicidade prometidas por Deus àqueles que vivem sob suas diretrizes. A universalidade das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma chamada universal para todos os crentes, sem distinção de grau espiritual ou maturidade. Isso implica que cada crente deve se esforçar para incorporar as características descritas independentemente de sua jornada de fé. Não é porque é novo na fé, não é porque é mais experiente na fé, né, que pode se eximir de alguma dessas bem-aventuranças. Todas elas são universais. Elas são na medida para cada um de nós vivenciarmos elas e buscarmos desenvolvê-las nas nossas vidas. Há momentos em que nós podemos estar melhor em uma e em outra não, mas o fato é que nós não podemos dizer, não, encontrar desculpas para não viver alguma dessas bem-aventuranças. Nós precisamos buscar viver todas elas, porque elas se enquadram de modo universal para todos aqueles que vivem pela fé. É para todo o crente, todas elas. Ordens divinas. As características das bem-aventuranças não são meramente sugestões, né? Não é algo simplesmente para a gente colocar em ponto de escolher ou não vivê-las, né? É uma ordem, é um mandamento, é
uma algo que Deus estabeleceu para nós vivermos a nossa vida. São ordens divinas para todos os crentes que pertencem ao reino de Deus. Cada crente deve refletir essas qualidades em sua vida diária, mostrando assim a transformação que ocorre em seus corações, né? Então, todo crente deve se esforçar para viver as bem-aventuranças, seja ele quem for, né? Às vezes possa ser alguém, né, que não é dado muito a às lágrimas, mas ainda assim, né, você precisa, eu e você, nós precisamos nos esforçar, né, para termos uma consciência de quão terrível é o pecado na nossa vida e nós podermos viver a bem-aventurança daqueles que choram, aqueles que se angustiam com o pecado, tanto o seu pecado particular como o pecado que há no mundo, não é? Então, cada uma das bem-aventuranças, elas são para nós vivermos elas. E nós não podemos dizer, ah, não, mas é porque eu sou um, uma pessoa mais tímida, então eu não vou ter fome e sede de justiça, eu não vou buscar, né, me envolver com questões, né, que para ajudar o órfão, a viúva, ou de alguma forma, né, buscar desenvolver alguma dessas bem-aventuranças. Não, todas as bem-aventuranças elas são oportunas para nós e nós precisamos nos esforçar para desenvolvê-las em nossa vida. Elas fortalecem a comunidade cristã. Embora as pessoas vivam as bem-aventuranças em diferentes intensidades, algumas pessoas podem observar que tem mais humildade na sua vida do que fome e sede de justiça, ou que conseguem enxergar mais a pureza, né, o ser limpo de coração, do que ser manso, né, ainda que todas elas estejam conectadas. Então, embora as pessoas vivam as bem-aventuranças em diferentes intensidades, a universalidade delas exige que todos busquem manifestar essas qualidades. Nós precisamos viver cada uma delas. Isso promove uma comunidade cristã mais forte e unida, onde todos se apoiam mutuamente em suas caminhadas de fé. Então, isso fortalece a comunhão da igreja, isso fortalece a nossa vida cristã, os nossos laços de irmandade, da fé que nós temos, na fé que é universal, na fé que está firmada na doutrina dos apóstolos, na palavra de Cristo, em todo o Antigo e Novo Testamento. As bem-aventuranças vão fortalecer a nossa comunidade cristã. As características espirituais das bem-aventuranças. Elas são produzidas pelo Espírito Santo, não é uma questão de esforço particular, não é uma questão simplesmente de é, um, uma força interna que eu possuo de mim mesmo para desenvolver essas bem-aventuranças, essas qualidades da vida que há no reino de Deus. É algo que vem do Espírito Santo, por isso a necessidade de clamar a Deus, de estar aos pés do Senhor, de ter humildade para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Elas são as características das bem-aventuranças não são frutos de habilidades ou qualidades humanas naturais, mas sim resultado da ação transformadora do Espírito Santo na vida do crente. Elas refletem a nova natureza que recebemos em Cristo e a nossa capacitação para viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Então, é algo que é produzido mesmo pelo Espírito Santo, assim como são os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, né? Todos aqueles descritos lá em Gálatas 5 e outros tantos que nós encontramos ao longo das Sagradas Escrituras, é algo que é produzido pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças é algo que o Espírito Santo faz com que ela brote no nosso coração, ela frutifique em nossa vida, cada uma dessas bem-aventuranças. A vida pela graça, as bem-aventuranças são uma descrição da vida que flui de um coração que foi tocado pela graça de Deus. Elas não dependem da força de vontade, mas de uma disposição que é cultivada pela presença do Senhor em nossas vidas, daquele que é o Emanuel, daquele que é Deus conosco,
do Espírito Santo, o Consolador que estará conosco todos os dias, que habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tudo isso é bênçãos que nós encontramos no caminho da graça, no Deus que graciosamente nos dá todos estes presentes. O presente de estarmos em comunhão com Ele, de sermos fortalecidos por Ele, sustentados por Ele, amadurecidos pela Sua graça na nossa vida cristã. Há uma diferença entre crentes e descrentes, entre crentes e incrédulos, entre aquele que crê e o que não crê. Essas características espirituais revelam a diferença fundamental entre crentes e não crentes. O crente é moldado à imagem de Cristo, enquanto o incrédulo permanece preso em suas limitações naturais, né? E fica resistindo ao Espírito Santo, resistindo ao ensino de Cristo, resistindo à sua palavra, né? Até que possa haver uma transformação. Né? Não tem como nós vivermos as bem-aventuranças. E elas fazem uma distinção entre crentes e não crentes. Então, nós vimos aí uma introdução às bem-aventuranças e agora vamos estar refletindo um pouco sobre a humildade em ação nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças refletem disposições que emergem de um coração verdadeiramente humilde, que reconhece sua dependência total de Deus. Essa humildade não é fraqueza, mas uma força que nos aproxima do Senhor e nos capacita a viver em conformidade com os princípios do seu reino. Então, como diz o apóstolo Paulo, quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor Jesus, a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados também é uma tradução que pode ser colocada como os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. Sem Deus, nós estamos completamente perdidos. Dele vêm todas as bênçãos. É como diz, nele nós vivemos, nos movemos, nós existimos. Sem o Senhor, nós estaremos completamente arruinados. Não existe realidade fora de Deus. E apenas em Deus que nós encontramos a verdadeira força para viver de modo que a nossa vida vai estar sendo elevada à potência máxima de uma vida que glorifica a Deus por meio da humildade, de reconhecermos a necessidade de Deus por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Então, é necessário ter humildade, a humildade ser colocada em ação. O soberbo, o arrogante, ele vai buscar, né, viver de conformidade com a sua própria mente, de acordo com aquilo que lhe dá na cabeça. Ele vai buscar viver de forma dissociada de uma vida em humildade. Né? É preciso humildade para viver as bem-aventuranças. A promessa de Deus para os humildes. A humildade é recompensada. O apóstolo Pedro nos ensina que devemos nos revestir de humildade. É a medida certa, é a moda certa para um crente, é a moda certa para alguém que é filho de Deus, alguém que nasceu do alto, alguém que faz parte do reino de Deus, alguém que aguarda o novo céu e a nova terra. É o estilo adequado de vestimenta, é a humildade para aquele que está caminhando com o Senhor Jesus. Pois Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Essa passagem destaca a importância da humildade em nossa caminhada de fé e a recompensa da vida que ele traz. Então, né, Deus resiste aos arrogantes, aos soberbos, aos altivos de espírito, aqueles que se ensoberbecem, né? Aqueles que andam na altivez de espírito estão agindo contra Deus, estão querendo serem senhor da sua própria vida, né? Quando existe apenas um único Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, diante do qual nós
Precisamos nos prostrar e adorá-lo e reverenciá-lo e dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Assim como o próprio Cristo, ele orou dizendo: seja feita a tua vontade. Assim também nós precisamos dizer: seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Isso requer humildade. Exaltação de Deus. Pedro exorta os crentes a se humilharem sobre a poderosa mão de Deus. Esse ato de se submeter a Deus é fundamental para que, no tempo apropriado, ele nos exalte. E aí Deus vai nos dar oportunidade para isso, para que possamos nos humilhar, para que possamos estar em submissão, para que possamos estar confiando nele. E isso será algo, né, que o Senhor nos conduzirá, né, à recompensa, à exaltação. Promessas eternas. As promessas de Deus para os humildes não se limitam a bênçãos temporais, mas incluem uma profunda relação com o Criador, onde os humildes são ouvidos e atendidos em suas necessidades. O Senhor é aquele que se inclina para ouvir o clamor dos aflitos, dos humildes, do quebrantado de coração. O Senhor é aquele que nos vê, aquele que responde à oração dos humildes, a oração daquele que deposita nele a sua confiança, que faz do Senhor o seu braço forte, o seu rochedo. O Senhor, ele recompensa. A diferença entre crentes e incrédulos. Os crentes admiram e buscam a humildade de espírito, reconhecendo sua dependência de Deus, enquanto os incrédulos valorizam a autoconfiança, a autoexpressão, né, o ser altivo, o ser alguém, né, que é dono de si mesmo. E aí nós, como crentes em Cristo Jesus, nós dizemos: não sou de mim mesmo, como diz um dos documentos de fé das igrejas reformadas, o Catecismo de Heidelberg. Não sou de mim mesmo, mas sou do meu fiel Salvador, o qual se entregou por mim, o qual morreu por mim, completou a obra que era necessária para que eu tivesse a redenção, a vida eterna. Eu não sou de mim mesmo, eu sou do meu fiel Salvador. O crente, ele se expressa dessa forma. Essa disparidade reflete, né, entre crente e descrente não apenas as prioridades morais, mas também a essência da fé cristã, que exige uma postura de submissão e reverência diante de Deus e de sua palavra. Então, reverência a Deus e a sua palavra. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, que destaca a importância de reconhecer nossa espiritualidade e dependência de Deus. Não se refere à pobreza material, mas sim a um estado de humildade e consciência sobre a gravidade do nosso pecado e a necessidade da graça divina. Então, é, reconhecer, né, o quão terríveis são os nossos pecados. Eles merecem uma punição infinita. O menor dos pecados já é suficiente para que possamos receber condenação diante do tribunal de Deus. E o menor dos pecados já é digno de uma condenação infinita, porque a lógica é que nós pecamos contra um Deus infinito, infinitamente santo, justo, bom. Nós pecamos contra ele, nada mais digno do que uma resposta proporcional ao agravo. Nada mais digno do que, por natureza, recebermos uma condenação compatível com o agravo que nós cometemos. Nós pecamos contra o Senhor de toda a criação. E quando nós temos essa consciência de quão terrível é o pecado, de quão grave ele é, de que ele é digno de receber e de trazer condenação sobre as nossas vidas e que ele nos afasta de Deus, isso deve nos mover à humildade, a chorar, a prantear, a reconhecermos a nossa pobreza diante de Deus, a reconhecermos que, de fato, a nossa natureza é inclinada para o mal, que nós somos caídos em pecado, nascidos em pecado. Então, isso ela
enfatiza, né, a nossa consciência, ela é aguçada sobre a gravidade do nosso pecado e a necessidade que nós temos da graça de Deus, porque não há nada que por nós mesmos nós possamos fazer para saldar a dívida do nosso pecado. É uma dívida infinita e nós não temos como pagá-la por nós mesmos. Então, só recorrendo à graça de Deus, ao favor de Deus, ao presente de Deus, que gratuitamente proporciona o perdão da dívida que temos para com Ele, por meio dos méritos do seu Filho Jesus. A pobreza em espírito é uma espécie de morte do eu. Então, o eu precisa morrer. Né? Que Jesus cresça na nossa vida, que o Senhor seja exaltado, que Ele cresça e que eu diminua, ao ponto de haver até mesmo a morte do eu, para que haja uma nova vida. Calvino diz que os pobres em espírito são aqueles que não veem nada em si mesmos, mas que buscam refúgio na misericórdia divina. Nada bom existe em mim, isto é, na minha carne, como diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, segue os meus passos. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, é uma consciência de pecado. O pobre de espírito, ele vê isso. E é como diz as cartas de João, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos e a palavra de Deus não habita em nós. Há uma necessidade de reconhecer o pecado que habita em nossos corações. E não basta nós fazermos coisas boas para compensarmos, porque a nossa dívida sempre vai ser infinita. É necessário alguém de uma retidão infinita para cumprir por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E este é o Senhor Jesus Cristo, aquele por meio do qual nós temos a justificação dos nossos pecados, a sua justiça é imputada sobre nós, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos a necessidade que nós temos dele, de que por nós mesmos nós não conseguimos cumprir a lei de Deus e nos salvarmos. A humildade é flor perfumada que cresce a partir da pobreza em espírito. Então ela perfuma a nossa vida, ela dá um aroma agradável, um aroma que sobe e que chega às narinas de Deus, à presença de Deus. A arrogância não, a arrogância chega como algo podre, algo que desagrada a Deus. A humildade é flor perfumada que cresce a partir da pobreza de espírito. É reconhecer que eu sou pobre e necessitado, que sem Deus eu nada posso fazer de bom, nada espiritualmente bom que tenha de fato a aprovação divina. Por isso eu preciso da graça de Deus em minha vida. A pobreza em espírito é sal, é o sal e o tempero que fazem Cristo ter sabor agradável para a alma. Alguém que não é pobre de espírito não vai saber saborear Cristo em sua vida, não vai dar o devido valor à obra de Cristo em sua vida, não vai dar o devido valor ao grande amor de Deus com o qual Ele nos amou, enviando seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Alguém que não tem a humildade de espírito não vai saber o que é isso, não vai entender o Evangelho. É preciso humildade. A pobreza em espírito nos prepara para o céu. Por natureza, o homem é inflado de autoestima e a porta do céu é tão estreita que ele não pode entrar. Ele não pode entrar cheio de ego, de arrogância, de nariz empinado, de peito estufado, batendo no peito dizendo assim para o céu, só vai, só vai quem quer, e eu quero, eu mereço, eu estou conquistando. Né? É Cristo quem conquistou, amado, por nós, o céu, a vida eterna. Todas as bênçãos do reino vêm por meio do rei. O rei que traz a vitória, o rei que conquista a vitória sobre os nossos inimigos. O rei que paga a nossa dívida que nós não poderíamos pagar. O hipócrita está sempre falando sobre quão bom ele é. Ele está sempre se achando, sempre se autoelogiando. O Filho de Deus se entristece acerca do bem que lhe falta. Então a gente está sempre buscando aperfeiçoar. Nós estamos sempre tendo em vista
que nós precisamos crescer mais a cada dia nos aspectos dos valores do reino de Deus. A pobreza de espírito e a consciência do pecado. Consciência da condição espiritual. Então, a pobreza de espírito envolve uma percepção profunda da própria condição espiritual. Ela é caracterizada pela consciência do pecado e pela fragilidade diante de Deus, reconhecendo que precisamos de sua graça a cada momento. Essa humildade é a base para um relacionamento verdadeiro com Deus, onde o crente se vê como totalmente dependente dele. Então, é dependência de Deus. É se colocar nas mãos do Senhor e dizer: faça-se a tua vontade. Careço de ti, sem ti nada posso fazer. A luta contínua contra o pecado é uma realidade contínua na vida do crente. Né? Nós sempre estaremos lutando contra o pecado, até que chegue a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando nós tivermos o corpo glorificado, estivermos no novo céu e na nova terra, ali não haverá mais pecado. Mas até lá, nós estaremos continuamente lutando contra o pecado. Esperança em Cristo. A consciência do pecado não deve levar à desesperança, mas a esperança em Cristo. É aplicar o Evangelho a cada dia em nossas vidas. Essa é uma ação essencial. Né? Existe uma aula no nosso canal, né? 4 ações essenciais para terminarmos bem a nossa carreira cristã, chegarmos até o fim da nossa carreira cristã. Né? E uma delas é a aplicação do Evangelho à nossa vida diária. Né? A esperança de que em Cristo há perdão, de que Ele morreu e pagou o preço pelos nossos pecados passados, pecados presentes, pecados futuros que ainda nós vamos cometer amanhã ou depois. A esperança em Cristo, o Cristo que nos diz que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, é aquele que perdoa infinitamente mais. É aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que diz: perdoados estão os teus pecados. Vá em paz, não peques mais. Ele enfatiza a importância de nós nos esforçarmos para não pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus, aquele que nos defende em nossa causa, aquele que é o sacerdote perfeito, que está pronto para fazer a purificação de pecados em nossas vidas. A pobreza de espírito nos ensina que, ao reconhecermos nossas falhas, podemos nos entregar a Jesus. Nós não, você não, eu e você, nós não precisamos correr de Cristo. Não, é abraçar a Cristo, é ganhar a Cristo, é se humilhar aos pés dele, é dizer como Agostinho em suas confissões: eu sei que há coisas em mim horríveis e que ferem a tua santidade, mas quem senão o Senhor pode me purificar deste mal? Que Jesus está ali pronto, como sacerdote, como se vê na carta aos Hebreus. Ele é o sumo sacerdote da nossa alma, aquele que está pronto ali para nos socorrer, está pronto para nos ajudar nas nossas fraquezas, para rogar por nós, para interceder por nós. Ele é a fonte da nossa salvação. Essa entrega é essencial para a verdadeira experiência do novo nascimento. A unidade de espírito e a dependência de Deus. Né? Sempre vamos estar numa dependência de Deus para tudo, tanto para questões espirituais como para as questões do cotidiano. O pão de cada dia chega à nossa mesa porque é Deus quem nos dá. E assim todas as bênçãos, elas vêm por meio do Senhor. Sem Deus é tudo vão. Sem Deus nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos viver na dependência de Deus em todos os aspectos da nossa vida. A palavra grega que Jesus usou para pobres é a palavra pitochos. Ela é usada para descrever não a pobreza comum, mas a miséria. A palavra se refere à pessoa completamente necessitada e incapaz de fazer alguma para sair dessa situação. Então, veja quão profunda é a realidade, quão profunda é a miséria, a pobreza, uma pobreza incapacitante no indivíduo. E é assim que nós nos encontramos completamente incapazes. E por isso nós precisamos de um Salvador, por isso nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para nos ajudar, para nos conduzir
naquilo em que nós precisamos realizar em nossas vidas e viver em nossas vidas. Se nós nos lembrarmos, né, da parábola daqueles do publicano e o fariseu, né, que estavam orando, é, o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: eu não sou como os demais homens, né, que não sou como os demais homens, jejuo 2 vezes. Je... Vamos voltar aqui um pouco. Terminou que às vezes a tecnologia aqui dos nossos slides. Então, lembrando, né, daquela parábola, né, dos homens que subiram ao monte para orar, um deles orava de si para si mesmo, dizendo: não sou como os demais homens, jejuo tantas vezes por semana, dou dízimo, né? E o outro simplesmente orava dizendo: Senhor, se propício a mim. Ele não via a si mesmo como pecador entre muitos, mas como se fosse o único. Ele não estava subjugado pela consciência de si. Ele estava tão subjugado pela consciência do seu pecado, ruína moral e miséria espiritual, que em seu entender o pecado de qualquer outra pessoa era insignificante perto do seu. É assim que o pobre de espírito se vê. Né? Ele enxerga o seu pecado, como o apóstolo Paulo ele diz em uma das suas cartas, né? Eu, o principal dos pecadores. Né? Assim devemos nós também. Né? Antes de nos preocuparmos com o pecado alheio, de vermos o cisco que está no olho do nosso irmão, nós precisamos ver a trave que está no nosso. Nós precisamos ver, né, o pecado que habita em nós, o pecado que habita em mim, né, e que eu estou diante de Deus e que eu preciso me arrepender do meu pecado e recorrer à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus, clamar pela sua misericórdia em minha vida. Veja o caso de Isaías, o profeta Isaías, que sem dúvida era um homem reto. Um dia ele teve a visão de Deus em sua infinita majestade e pureza moral. Ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, né? Viram o Senhor Todo-Poderoso. Ai de mim, né? E ai de todos nós, porque nós somos pecadores. A palavra impuro usada por Isaías era a palavra que os leprosos tinham de usar ao caminhar pela rua, lembrando lá do texto de Levítico 13:45, impuro, impuro. É assim que nós podemos nos enxergar diante da glória de Deus, do Deus que até os seus próprios anjos ele atribui imperfeições. Né? E o que é que o homem tem para querer se ensoberbecer diante de Deus? Nós seremos sempre aqueles que são necessitados do Senhor. Então, relembrando aqui o texto de 1 Timóteo 1,15, né, o apóstolo Paulo dizendo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio, né, para os doentes, para os enfermos, para pecadores, e não para aqueles que se acham bem. Né? Ele também se considerava, o apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos, conforme aí 1 Coríntios 15, versículo 9. Os bem-aventurados são dependentes de Deus. Gloriam-se na cruz de Cristo. Eles não murmuram. Então, a nossa glória está no Senhor. E nós não temos de quem reclamar. O Senhor nos tem feito muito bem. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E se eventualmente eu não tenho determinada coisa que eu desejo, é porque eu não preciso daquilo. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Né? Nada me faltará. O Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. Se eu não tenho determinada coisa, é porque eu não preciso. E graças a Deus que Ele nos dá tantas bênçãos, Ele nos dá não apenas o pão de cada dia, mas Ele também dá algum
alguma proteína para a gente colocar dentro do pão, dá um queijo, dá uma manteiga, né? Dá um copo de café para a gente tomar junto com o pão. Então, ele nos dá tanto bênçãos espirituais quanto bênçãos para o nosso cotidiano. Ele supre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele tem suprido as nossas necessidades. A reverência por Deus e a adoração. A verdadeira reverência por Deus é marcada por um profundo reconhecimento de sua grandeza e majestade. Essa reverência leva à adoração genuína, onde o crente se coloca em um estado de humildade e adoração diante do Criador, reconhecendo sua dependência total e sua graça e misericórdia. Então, reconhecer a majestade divina, reconhecer a glória que é devida ao Senhor, aquele que não divide a sua glória com outrem, aquele que é, exige exclusividade na adoração. Essa bem-aventurança nos leva a ter esse reconhecimento do ser de Deus, da glória que é devida ao nome do Senhor, a reverenciarmos ao Senhor, ao adorarmos no nosso dia a dia, não apenas quando nós estivermos reunidos comunitariamente, mas todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, porque nós estamos sempre diante da face do Senhor e estarmos adorando ao Senhor, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória do Senhor. A vida como uma verdadeira liturgia, a vida como uma expressão de adoração, né? Tanto no dia do ajuntamento comunitário, ajuntamento solene, domingo, dia do Senhor, como todos os dias da nossa vida e a cada momento, uma vida em adoração ao Senhor. A pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa que ora muito, porque reconhece a sua dependência de Deus. Está sempre pedindo esmolas espirituais ao Senhor, está sempre clamando ao Senhor, está sempre aos pés do Senhor, sempre batendo, sempre buscando, sempre pedindo ao Senhor. Ela bate à porta do céu, envia suspiros, derrama lágrimas e não sairá da porta até que receba esmolas divinas, até que recebam as bênçãos celestiais, até que o Senhor atenda a oração. A pessoa pobre de espírito, ela vai ser uma pessoa que ora. Os pobres são muito agradecidos também. A gratidão é algo sempre presente em sua vida, reconhecendo que tudo vem de Deus, reconhecendo as bênçãos de Deus, reconhecendo os benefícios do Senhor. Quantas e quantas bênçãos, são incontáveis, são inumeráveis. As bênçãos, os livramentos, as misericórdias, o favor de Deus em nossa vida. Por isso, a pessoa pobre de espírito vai ser sempre agradecida. A pessoa que é pobre em espírito está contente em aceitar Cristo segundo os termos dele. Então, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. A vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, o ensino do Senhor, né, é o que precisa ser atendido, e não aquilo que eu penso, que eu acho, mas é aquilo que o Senhor estabeleceu em Sua palavra, ordenou em Sua palavra. A pobreza em espírito tranquiliza eternamente a alma. Nós vamos viver calmos, serenos e tranquilos, por estarmos em um relacionamento com Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo e eu sei que se eu partir, eu estarei com o Senhor na eternidade. Sou pobre, mas o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Nosso Deus, ele suprirá e ele vai continuar suprindo as nossas necessidades. É bem possível passarmos por alguma privação, né? Talvez você queira comer, né, um queijo parmesão curado, né? Mas talvez você possa ser privado dessa bênção, né, e tenha que se limitar a comer ovos ou algum outro tipo, né, de proteína, né? Então eu posso passar por privação, mas a necessidade de Deus vai suprir. Mas se você está vivo, se eu e você nós estamos vivos, é porque temos recebido aquilo que é necessário. O pão de cada dia, a água que alivia a nossa sede, que hidrata o nosso corpo. A necessidade de Deus sempre vai suprir.
Mas na maioria das vezes ele escancara mesmo as portas da bênção e nos concede muito mais do que nós necessitamos. Mas que durante períodos de privação, de dificuldades, que venhamos ter um coração grato ao Senhor, que venhamos continuar adorando ao Senhor, que venhamos passar pelas provações, confiando e adorando ao Senhor, amando ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor, Ele que supriu, Ele vai continuar suprindo a nossa necessidade. Conclusão, né? O que significa ser humilde de espírito? Eu acredito que a gente já entendeu, né, ao longo de todo esse nosso estudo, o que é ser humilde de espírito. Então, é reconhecer a nossa dependência de Deus, dependência do Senhor e de todas as graças que são necessárias para nós vivermos a vida cristã. Essa humildade é essencial para a verdadeira adoração e para a vivência das virtudes do cristão, pois a humildade é a base que nos permite estar em comunhão com o Senhor e com os demais, refletindo a essência do caráter do crente. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos em humildade, a vivermos os valores do Reino de Deus, a vivermos as bem-aventuranças. Que esse estudo encontre lugar no meio do seu coração. Talvez você tenha desejado por um avivamento na nossa nação brasileira. Se nós nos comprometermos com o ensino do Sermão do Monte, com as bem-aventuranças e com tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, nós temos uma grande expectativa de um grande avivamento na nossa nação, que por tanto tempo nós ansiamos, que possamos viver as bem-aventuranças, compartilhar esse ensino com outras pessoas, abençoar, para que mais e mais cristãos cresçam no entendimento do ensino do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Você pode deixar também aqui seu comentário, você pode também estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para ver aí quando vão chegar novos estudos, novas pregações, novos conteúdos que nós estaremos compartilhando aqui. Nos acompanhe tanto aqui no YouTube como no Spotify também. Spotify, você me encontra lá como Abraão Demétrios, assim como é aqui também no YouTube e também no Instagram. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu sou o reverendo Abraão Demétrios, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vertentes. Nós estamos em um trabalho de plantação de igreja aqui na cidade de Vertentes, e o Senhor tem nos abençoado, através da vida em Cristo aqui junto com o seu povo na cidade de Vertentes, e a parceria que ele tem firmado, espiritual e em amplos aspectos, com as igrejas que têm nos apoiado, a igreja, nossa igreja mãe, a igreja de Candeias, a igreja também de Pinheiros tem nos apoiado e nos abençoado muitíssimo. Que Deus continue nos abençoando. Esses estudos que nós temos compartilhado aqui são reflexos daquilo que nós temos acompanhado na nossa escola bíblica dominical, onde nós nos reunimos aos domingos pela manhã para estarmos estudando a palavra de Deus. E lá, no ambiente da escola dominical, nós temos a oportunidade de fazermos mais interações, irmãos compartilham experiências e trazem perguntas e lembram de outros aspectos que enriquecem o nosso estudo, e é um momento singular. A internet, ela nos ajuda a compartilhar com muitas outras pessoas o conteúdo que nós podemos estar estudando, mas é importante, nós estarmos presencialmente na escola bíblica dominical. Então procure uma igreja presbiteriana aí na sua região, onde você se encontra, e procure participar da escola bíblica dominical, onde nós crescemos nos estudos, no conhecimento da graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar servindo aqui neste momento, através desse estudo e ministrando a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.